Então, pessoal, a partir do momento que eu atingir este valor de VT, dessa tensão limiar, se eu continuar aumentando o valor de tensão no gate, o canal ele vai continuar a aumentar. Ok? Ó, este canal ele continua a aumentar. Até que, lógico, vai existir um valor, né? Um valor, digamos assim, máximo que eu venha colocar no gate, que este canal vai ser o canal pleno, exemplificando daquilo que nós tínhamos antes, ok? Lá no início, quando eu retirei aquele pedacinho daquele cristal. Então seria o canal pleno aqui, que seria a máxima condução deste MOSFET, ok? Porém, olha só, até o momento eu só estou variando aqui o valor de tensão no gate. E ele aqui ele está totalmente simétrico. Isso na prática nós deveremos tomar alguns cuidados, porque a diferença de tensão entre gate e source e a diferença de tensão entre gate e dreno, se elas não tiverem a mesma intensidade, este canal ele não será simétrico. E aí quando eu passo a ter um canal que não é simétrico ou um canal assimétrico, ele começa a me trazer alguns probleminhas de condutividade, tá ok? Que probleminhas são esses? Olha, se eu tenho um canal assimétrico e tem uma largura máxima que este meu canal ele pode conduzir, se eu começo a colocar um valor de tensão no dreno muito maior do que a diferença de tensão que eu teria entre o gate e o source, eu começo a ter agora, né, uma assimetria no meu canal, de forma que uma parte do canal mais próximo ao dreno venha a ficar mais largo, né, este canal, e um canal mais estreito quando estou próximo do source. E lógico, quem vai limitar, né, a passagem de corrente ali vai ser o canal mais estreito, vai ser aquele canal que está mais próximo ali do source, né? O canal na verdade é o mesmo, mas a área vai estar relacionado àquela área próxima do source. E quanto menor a área, maior o valor da resistência que o canal vai oferecendo. Isso significa o quê? Né? Que o VDS ele pode influenciar sim na condutividade do canal. Quando eu vou aumentando o valor de VDS, né? Quando eu vou aumentando este valor de VDS, a minha corrente ela vai aumentando, né? Podemos considerar até que seja de forma linear durante um período, mas chega em um momento que a deformação do canal é tão grande que quando eu começar a aumentar agora o valor de VDS, o canal começa a se estreitar próximo do source e começa a oferecer uma resistência maior, e aí a minha corrente ela passa a não aumentar mais significativamente. É muito parecido com aquela ideia que nós tínhamos lá no JFET, ok? Então vamos lá, vamos tentar pegar algumas ideias aqui. Quando eu aplico um valor de tensão no gate, eu consigo melhorar a condução do meu MOSFET. Ok, por quê? Porque eu consigo aumentar este canal. Porém, a diferença de tensão entre dreno e source, ela também pode influenciar na condução do meu canal. Quanto maior o valor dessa diferença, né, vai aumentando o valor de corrente, porém chega em um ponto em que esta corrente vai parar de aumentar porque a deformação do canal começa a ser muito maior devido à assimetria entre a tensão gate-source e a tensão gate e dreno, ok? Nós teremos que trabalhar com essas variáveis na condução do MOSFET. O que nós costumamos dizer é o seguinte: vocês se lembram que lá no JFET nós atingíamos uma corrente máxima de condução, né? Que é quando eu passava da região linear para a região de saturação. Aqui no MOSFET também vai existir este ponto, que é aquele ponto de constrição, que eu saio da região linear para a região de saturação. Na região de saturação vai ser a corrente máxima que eu terei para aquele valor de VDS que eu estou aplicando, né? E para o valor de VGS que é aplicado. Se o VGS se mantiver fixo, se eu aumentar o valor de VDS ele já estiver na região de saturação, eu praticamente não terei mais aumento no valor de corrente, ok? Então, recapitulando para ficar mais claro. Coloquei lá o meu VGS constante. Meu VGS está na zona de condução, o VGS é acima do valor de VT, acima daquele mínimo para ele conduzir. Coloquei o valor de VGS e estou mantendo ele constante.
Vou começar a aumentar o valor de VDS, o valor de tensão ali no dreno. A minha corrente vai subindo, 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 até que chega em um ponto, de um valor de tensão que eu aplico no dreno, em que esta corrente não mais começa a aumentar. Por quê? Porque a diferença ali de tensão entre gate e dreno está provocando uma assimetria entre ali o gate e o source e começa a dificultar a passagem desses portadores de carga. Isso significa o quê? Que a resistência agora ela não passa a ser mais constante ou considerada como se fosse constante, com pouca variação. Ela agora começa a variar de maneira consistente, de maneira significativa. Tá ok? Outro exemplo, se eu mantiver o valor de tensão constante entre dreno e source e começar a variar o meu VGS, com toda certeza eu terei variação na minha corrente. Tá ok? Então o valor de VGS limita o valor de corrente e o valor de VDS também vai implicar aí no valor de corrente do meu circuito. Porém, na maioria das vezes, quando nós montamos os nossos circuitos, nós iremos manter o valor de VDS constante e nós iremos variar o valor de VGS para fazer o controle da corrente, tá? O controle da corrente no canal principal, aquela corrente que passa entre o dreno e o source, ok? Então, pessoal, como eu falei lá no início para vocês, além desses três terminais, dreno, source e fonte, nós poderemos ainda ter um quarto terminal, que é o terminal de corpo, ou o eletrodo. Para que serve esse quarto terminal, que é junto ao substrato, esse terminal de corpo aqui, ó? Ele serve para facilitar, né, a construção do canal. Mas Edson, como que isso funciona? É simples. Imaginem que vocês pego lá um componente em que a tensão na porta, a tensão no gate, o mínimo valor para ele começar a conduzir fosse de 2 volts. Ou seja, o seu VT, a sua tensão de limiar, igual a 2 volts. Significa o quê? Se eu colocar uma tensão entre gate e fonte menor que 2 volts, eu estou considerando que ele não conduz. Se eu colocar uma tensão maior igual a 2 volts, ele vai estar conduzindo. O que eu poderia fazer era colocar um valor de tensão aqui neste quarto terminal, que é o terminal de corpo, e fazer com que este meu MOSFET passaria a conduzir com uma tensão de menos, né? uma tensão inferior a 2 volts. Isso pode ter alguma aplicação, porque facilitaria. Imagine só o seguinte, eu colocaria aqui um valor de tensão em que estou colocando o valor de tensão neste corpo, aqui neste quarto terminal negativo. Se eu coloco uma tensão negativa aqui, significa que ele vai estar repelindo as cargas negativas deste ponto aqui. Se eu estou repelindo as cargas negativas deste ponto, significa que elas vão se acumular na outra extremidade. Isso significa o quê? Se eu acumulo carga aqui nessa extremidade, significa que eu já estou reconstruindo o canal. Então, dependendo do valor de tensão negativa que eu venha colocar no terminal de corpo, eu estou melhorando a condução. E aí, dependendo do valor de tensão que eu colocar aqui, talvez eu só precise lá, ao invés de 2 volts, para ele começar a conduzir, talvez ele precisasse somente de 1 volt para começar a conduzir, ou 0,5 para começar a conduzir, ou até mesmo eu colocaria um valor de tensão aqui no corpo, que com 0 volts em VGS, o meu canal já estaria construído, ele já estaria conduzindo, ok? Na maioria das vezes, este quarto terminal, ele é ligado à fonte, é ligado ao terminal source, ok? Então aí, como ele é ligado ao terminal source, ele manteria as características iniciais, manteria aquela característica de VT inicial que geralmente é dado na descrição deste componente, ok? Então aqui só mostrando para vocês o terminal de corpo, a camada de depressão e o canal que será formado para que haja essa condução deste nosso componente, o MOSFET. Bem, o MOSFET ele também vai poder operar em 3 regiões, similar ao que nós estudamos lá dos componentes JFET, que é a região de corte. Quando é que eu estou na região de corte? Quando o valor de VGS for menor do que o valor de VT. Só lembrando, né, para a gente ir memorizando e memorizando o significado de cada variável, né?
O VT é aquela tensão mínima para o meu componente conduzir, para que aquele canal esteja formado. Se o meu VGS for menor do que este valor de VT, não conduz. Significa que eu estou trabalhando na região de corte, ok? Qual seria a segunda região que eu posso estar trabalhando com este componente? A região linear. Para ele estar trabalhando na região linear, ele precisa estar conduzindo. Se ele precisa conduzir, significa que o VGS é maior do que o VT, ok? Já é a primeira condição. E a segunda condição? Bem, para ele estar na região linear, o valor de VDS, que é a queda de tensão no MOSFET, a queda de tensão ali entre dreno e source, ela tem que ser menor ou igual ao VGS menos VT. A diferença de tensão VGS menos VT. Se o VDS for menor ou igual a VGS menos VT, está na região linear, ok? Se exatamente for igual, VDS for igual a VGS menos VT, é o ponto de constrição, né? É aquele ponto que separa a região linear para a região de saturação. Na região de triodo, que é esta região linear, eu também irei utilizar uma equação quadrática suave. Esta equação quadrática é dada por esta equação. ID, que é a corrente entre dreno e source, é igual a uma constante. Que constante é essa? Essa é a constante que depende das características construtivas do meu componente. O K é igual a 1/2 da mobilidade dos portadores de carga e do C do óxido, tá ok? Que é a capacitância da camada de óxido. Que capacitância é essa? É aquela capacitância que fica no gate. Só lembrando para vocês que quando eu coloco uma camada de óxido que se comporta como um isolante e depois eu tenho o terminal gate, é praticamente ali o funcionamento de um capacitor. Porque eu vou acumular carga em uma placa, a placa que está acima, e após o isolante eu vou ter a indução de cargas que vão ficar próximo, tá ok? É como se este óxido fosse o dielétrico do capacitor, tá ok? Então esse COC aqui é a capacitância da camada de óxido. O W sobre L é a área sobre o comprimento do canal do nosso MOSFET. Então isso daqui, ó, vai nos dar uma constante, que é essa constante K. Então a corrente que passa no meu canal entre dreno e source é igual a K multiplicado por 2 vezes VGS menos VT vezes VGS menos o VDS ao quadrado, tá ok? Notem que quando eu estou trabalhando na região linear, o valor de VDS que eu estou trabalhando, que eu aplico, ele influencia na minha corrente. Quando o valor de VGS chega naquele ponto que ele passa a não mais influenciar o valor de corrente, é porque eu cheguei no ponto de constrição, estou indo para a região de saturação. Então, na região de saturação, o meu VDS ele não mais vai impactar no valor de corrente. Lógico, pessoal, que nós estamos considerando aqui que após aquele valor, né, que do ponto de constrição, né, após aquele valor que eu aplico em VDS, que ele atinge um ponto de constrição, eu estou considerando que a minha corrente não mais aumenta de forma significativa em relação ao VDS. E sim, ela pode aumentar dependendo do valor que eu aplico em VG. Só lembrando para vocês que o valor, o valor de VGS. Só lembrando para vocês que o valor de VGS é aquele valor de tensão que nós aumentamos o canal, né? Nós damos a formação do canal, aumentamos ou diminuímos este canal de acordo com este valor de VDS que nós iremos aplicar. Então, na região de saturação, é esta equação quadrática que nós iremos trabalhar, que é ID igual a constante K vezes VGS menos VT ao quadrado. E para ele estar na região de saturação, lembrando, o meu VGS tem que ser maior que VT porque ele está conduzindo. E o meu VDS maior ou igual a VGS menos VT. Ok? Então, nós já conhecemos as três regiões e as equações que nós iremos trabalhar.